O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 1. Sambhava Parva. Capítulo 65. O nascimento de todas as criaturas. Vaisampayana disse: então Indra teve uma conferência com Narayana sobre a mencionada descida na terra do céu com todos os deuses de acordo com as suas respectivas partes. E, tendo dado ordem a todos os habitantes do céu, Indra voltou da residência de Narayana. E os habitantes do céu gradualmente se encarnaram sobre a terra para a destruição dos Asuras e pelo bem-estar dos três mundos. E então, ó tigre entre reis, os celestiais nasceram, de acordo com o que lhes era agradável, nas linhagens de Brahmartis e sábios nobres. E eles viram os Danavas, Rakshasas, Gandharvas e cobras, e outros comedores de homens, e muitas outras criaturas. E, ó touro da raça Bharata, os Danavas, Rakshasas e Gandharvas e cobras não podiam matar os celestiais encarnados nem em sua infância, de tão fortes que eles eram. Janamejaya disse: eu desejo ouvir desde o início a respeito dos nascimentos dos deuses, dos Danavas, dos Gandharvas, das Apsaras, homens, e Akshas e Rakshasas. Portanto, cabe a ti me contar sobre o nascimento de todas as criaturas. Vaisampayana disse: de fato, tendo reverenciado ao Tó criado, eu te contarei em detalhes a origem dos celestiais e outras criaturas. É sabido que Brahman teve 6 filhos espirituais: Marishi, Atri, Angiras, Pulastya, Pula e Kratu. E o filho de Marishi é Kasyapa, e de Kasyapa nasceram todas estas criaturas. Para Daksha, um dos Prajapatis, nasceram 13 filhas afortunadas. As filhas de Daksha são, ó tigre entre homens e príncipe da linhagem Bharata, Aditi, Diti, Danu, Kala, Danail, Sinika, Kroda, Prada, Visva, Vinata, Kapila, Muni, e Kadru. Os filhos e netos delas, dotados de grande energia, são incontáveis. De Aditi nasceram os 12 Adityas, que são os senhores do universo. E, ó Bharata, como eles são segundo seus nomes, eu os relatarei para ti. Eles são Datri, Mitra, Aryaman, Sakra, Varuna, Ansa, Vaga, Vivasvati, Usha, Savitri, Tvashtri, e Vishnu. O mais jovem, no entanto, é superior a todos eles em mérito. Diti teve um filho chamado Hiranyakasipu. E o ilustre Hiranyakasipu teve 5 filhos, todos famosos por todas as partes do mundo. O mais velho deles todos era Pralada, o próximo era Sarada, o terceiro era Anurada, e depois deve vinham Sivi e Vaskala. E, ó Bharata, é conhecido por todos os lugares que Pralada teve 3 filhos. Eles eram Virochana, Kumbha e Nikumba. E para Virochana nasceu um filho, Vali, de grande destreza. E o filho de Vali é conhecido por ser o grande Asura Vana. E, abençoado com boa sorte, Vana foi um seguidor de Rudra, e era também conhecido pelo nome de Mahakala. E Danu teve 40 filhos, ó Bharata. Os mais velhos deles todos eram Viprashiti de grande fama, Samvara e Namushi e Pauloman, Asiloman, e Kesi Durjaya, Ayasuras, Asvasiras, e o poderoso Asvasanko, também Gaganamarna, e Vegavati, e aquele chamado Ketumati, Svarbano, Asva, Asvapati, Vrishaparvan, e então Ajaka, e Asvagriva, e Sukshama, e Tunda de grande força, Ekapada, e Ekachakra, Virupaksha, Maodara, e Nishandra, e Nikumba, Kupata, e então Kapata, Saraba, e Sulaba, Surya, e então Chandramas, esses da linhagem de Danu estão em posição de serem bem conhecidos. Surya e Chandramas, o Sol e a Lua, dos celestiais são outras pessoas, e não os filhos de Danu como acima mencionado. Os 10 seguintes dotados de grande força e energia, ó rei, também nasceram na linhagem de Danu. Ekaksha, Anritapa de coragem heróica, Pralanva e Naraka, Vatrapi, Satrutapana, e Sata, o grande Asura, Gavishta e Vanail, e o Danava chamado Dirgajiva. E, ó Bharata, os filhos e os netos desses que foram conhecidos são inumeráveis. E Sinika deu à luz Raiu, o perseguidor do Sol e da Lua, e a outros 3, Suchandra, Chandraantri, e Chandrapramadana. E a incontável prole de Krura, Kroda, desonesta e perversa como ela mesma.
E a tribo era colérica, de atos desonestos, e perseguidora de seus inimigos. E Danail também teve 4 filhos que eram touros entre os Asuras. Eles eram Vikshara, Vala, Vera, e Vritra o grande Asura. E os filhos de Kala eram todos como o próprio Yama, castigadores de todos os inimigos. E eles tinham grande energia, e eram opressores de todos os inimigos. E os filhos de Kala eram Vinasana e Kroda, e então Kroda Antri, e Kroda Zatru. E houve muitos outros entre os filhos de Kala. E Sukra, o filho de um rishi, era o sacerdote-chefe dos Asuras. E o célebre Sukra teve 4 filhos que eram sacerdotes dos Asuras. E eles eram Tashtadara e Atri, e 2 outros Jatos bravios. Eles eram como o próprio Sol em energia, e fixaram seus corações em alcançar as regiões de Brahman. Assim foi narrado por mim, como conhecido no Purana, a respeito da prole dos deuses e dos Asuras, ambas de grande força e energia. Eu sou incapaz, ó rei, de contar os descendentes desses, inúmeros como são, e que não são muito famosos. E os filhos de Vinata eram Tarkya e Arishtaneni, e Garuda e Aruna, e Aruini e Varuni. E Sesha ou Ananta, Vasuki, Takshaka, Kumara, e Kulika são conhecidos como os filhos de Kadru. E Bhimazena, Ugrasena, Suparna, Varuna, Gopati, e Dhritarashtra, e Suryavarshas do 7º, Satyavashas, Arkaparna, Prayuta, Bhima, e Chitrarata conhecido pelo renome, de grande erudição, e um controlador de suas paixões, e então Kalísiras, e, ó rei, Parjanya, o 14º na lista, Kali, o 15º, e Narada, o 16º, esses Devas e Gandharva são conhecidos como sendo os filhos de Muni, a filha de Daksha como foi mencionado antes. Eu relatarei muitos outros, ó Bharata. Anavadya Manu, Vansa, Asura, Marganatria, Anupa, Subhaga, Vasi eram as filhas de Prada, Sida, e Purna, e Varim, e Purna e os de grande renome, Brahmacharin, Ratiguna, e Suparna que foi o 7º, Visvavasu, Banu, e Suchandra que era o 10º eram também os filhos de Prada. Todos esses eram Gandharvas celestes. E é também conhecido que a afortunada Prada, através do Rishi celeste, Kasyapa, seu marido, deu à luz as santas Apsaras, Alanvusha, Misrakese, Vidyutparna, Tilotama, Aruna, Rashita, Ramba, Manorama, Kesini, Suvalu, Surata, Suraja, e Supra que eram as filhas, e Ativau e os célebres Aeyu, e Tunvuru eram os filhos, os melhores dos Gandharvas, de Prada e Anrita. Os Brahmanes, Vakas, Gandharvas, e Apsaras nasceram de Kapila como declarado no Purana. Assim foi narrado devidamente por mim para ti o nascimento de todas as criaturas, de Gandharvas e Apsaras, de cobras, Suparnas, Rudras, e Maruts, de vacas e de Brahmanes abençoados, e de atos sagrados. E esse relato, se lido, estende o tempo de vida, é sagrado, digno de todo louvor, e dá prazer aos ouvidos. Ele deve ser sempre ouvido e recitado a outros, em um estado de espírito apropriado. Aquele que lê devidamente esse relato do nascimento de todas as criaturas de grande alma na presença dos deuses e Brahmanes obtém grande progenie, boa sorte e fama, e alcança também os mundos excelentes após a morte. Capítulo 66. Genealogia de deuses e criaturas. Vaisampayana disse, é sabido que os filhos espirituais de Brahman eram os 6 grandes rishis, já mencionados. Há outro de nome Stano. E os filhos de Stano, dotados de grande energia, eram, é conhecido, 11. Eles eram Nrigyavayada, Sarpa, Niriti de grande renome, Ajaikapat, Aivrarna, e Pinaki, o opressor de inimigos, Dhyana e Svara, e Kapali de grande esplendor, Stano, e o ilustre Bharga. Eles são chamados de os 11 Rudras. Já foi dito que Marishi, Angiras, Atri, Pulastya, Pulaya, e Kratu, esses 6 rishis de grande energia, são os filhos de Brahman. É bem sabido no mundo que os filhos de Angira são 3, Vrihaspati, Uttatya, e Samvarta, todos devotos rígidos. E, ó rei, é dito que os filhos de Atri foram numerosos.
E, sendo grandes rishis, eles eram todos conhecedores dos Vedas, coroados com êxito ascético, e de almas em perfeita paz. E, ó tigre entre reis, os filhos de Pulastya de grande sabedoria são Rakshasas, macacos, Kinnaras, metade homens e metade cavalos, e Yakshas. E, ó rei, os filhos de Pula foram, é dito, os Salabas, os insetos alados, leões, os Kimpurushas, meio leões e meio homens, os tigres, ursos, e lobos. E os filhos de Kratu, sagrados como sacrifícios, eram os companheiros de Surya, os Valikilias, conhecidos nos três mundos como devotados à verdade e votos. E, o protetor da terra, o ilustre Rishi Daksha, de alma em paz completa, e de grande ascetismo, nasceu do dedo do pé direito de Brahman. E do dedo esquerdo do pé de Brahman nasceu a mulher de Daksha de grande alma. E o Muni gerou nela 50 filhas, e todas essas filhas tinham feições e membros perfeitos e olhos como pétalas de lótus. E o senhor Daksha, não tendo quaisquer filhos, fez daquelas filhas suas putricas, para que os filhos delas pudessem pertencer tanto a ele próprio quanto aos maridos delas. E Daksha entregou, segundo as leis sagradas, 10 das suas filhas a Dharma, 27 a Chandra, a Lua, e 13 a Kasyapa. Ouve enquanto eu relaciono as esposas de Dharma segundo os seus nomes. Elas são 10 ao todo: Kirti, Lakshmi, Driti, Meda, Pushti, Srada, Kriya, Buddhi, Laksha, e Mali. Essas são as esposas de Dharma como nomeadas pelo Autocriado. É conhecido também por todo o mundo que as esposas de Soma, Lua, são 27. E as esposas de Soma, todas de votos sagrados, são empregadas no tempo indicado, e elas são as Nakshatras e as Eogines, e elas se tornam assim para ajudar no progresso dos mundos. E Brahman teve outro filho de nome Manu. E Manu teve um filho de nome Prajapati. E os filhos de Prajapati eram 8 e eram chamados de vasos, os quais eu citarei em detalhes. Eles eram Dara, Dhruva, Soma, Aya, Anila, Anala, Pratyusha e Prabhasa. Esses 8 são conhecidos como os vasos. Deles, Dara e Dhruva, conhecedores da verdade, nasceram de Dunha. Chandramas, Soma, Svasana, Anila, nasceram do inteligente Svasa. Aya era filho de Rata, e Otazana, Anala, de Sandilya. E Pratyusha e Prabhasa eram os filhos de Prabhata. E Dara teve 2 filhos, Dravina e Uttavyavara. E o filho de Dhruva é o ilustre Kala, Tempo, o destruidor dos mundos. E o filho de Soma é o resplandecente Varshas. E Varshas gerou em sua mulher Manoara 3 filhos, Sisira e Ramana. E os filhos de A eram Joti, Sama, Santa, e também Muni. E o filho de Agni era o belo Kumara, nascido em uma floresta de juncos. E ele é também chamado de Kartikeya porque ele foi criado por Kritika e outras. E, depois de Kartikeya, nasceram seus 3 irmãos Saka, Visaka, Naigameya. E a mulher de Anila é Shiva, e os filhos de Shiva eram Manojava e Avijnatagati. Esses 2 eram os filhos de Anila. O filho de Pratyusha, tu deves saber, é o Rishi de nome Devala, e Devala teve 2 filhos que eram ambos extremamente bondosos e de grande poder mental. E a irmã de Vrihaspati, a principal das mulheres, proferindo a verdade sagrada, dedicada a penitências ascéticas, vagou por toda a terra, e ela se tornou esposa de Prabhasa, o 8º Vasu. E ela deu à luz ilustre Visvakarma, o fundador de todas as artes. Ele foi o iniciador de 1000 artes, o engenheiro dos imortais, o fabricante de todos os tipos de ornamentos, e o principal dos artistas. E foi ele que construiu os carros celestes dos deuses, e é permitido à humanidade viver em consequência das invenções desse ilustre. E ele é adorado, por essa razão, pelos homens. E ele é eterno e imutável, Visvakarma. E o ilustre Dharma, o distribuidor de toda a felicidade, assumindo a forma de um ser humano, saiu pelo peito direito de Brahman. E Asta, Dharma, teve 3 filhos excelentes capazes de encantar qualquer criatura. E eles são Sama, Kama, Arsha, paz, desejo e alegria. E com sua energia eles estão sustentando os mundos. E a mulher de Kama é Rati, de Sama é Prapti, e a mulher de Arsha é Nanda.
E deles, de fato, os mundos dependem. E o filho de Marishi é Kasyapa. E a prole de Kasyapa são os deuses e os asuras. E, portanto, Kasyapa é o pai dos mundos. E Tvashtri, na forma de Vadava, uma égua, tornou-se a mulher de Savitri. E ela deu nascimento, nos céus, a gêmeos imensamente afortunados, os Asvins. E, ó rei, os filhos de Aditi são 12 com Indra liderando-os todos. E o mais jovem deles todos é Vishnu, do qual os mundos dependem. Esses são os 33 deuses, os 8 vasos, os 11 Rudras, os 12 Adityas, Prajapati e Vashatkara. Eu agora relatarei sua progenie segundo seus Pakshas, Kulas e Ganas. Os Rudras, os Sabias, os Maruts, os Vasos, os Bhargavas, e os Visvedevas são contados cada um como um Paksha. Garuda, o filho de Vinata, e o poderoso Aruna também, e o ilustre Vrihaspati são contados entre os Adityas. Os gêmeos Asvins, todas as plantas anuais, e todos os animais inferiores são contados entre os Guyakas. Esses são os Ganas dos deuses narrados para ti, ó rei. Essa narração lava os homens de todos os pecados. O ilustre Brigu apareceu rompendo o peito de Brahman. O erudito Sukra é filho de Brigu. E o erudito Sukra tornando-se um planeta e agindo segundo a ordem do autoexistente ao derramar e reter a chuva, e em dispensar e cancelar calamidades, percorre, para sustentar as vidas de todas as criaturas nos 3 mundos, os céus. E o erudito Sukra, de grande inteligência e sabedoria, de votos rígidos, levando a vida de um Brahmacharin, dividiu-se em 2 pelo poder do ascetismo, e tornou-se o guia espiritual dos Daityas e dos deuses. E depois de Sukra ser assim empregado por Brahma na busca do bem-estar, dos deuses e asuras, Brigu gerou outro filho excelente. Esse era Shyavana, que era como o sol ardente, de alma virtuosa, e de grande renome. E ele saiu do útero de sua mãe com fúria e tornou-se a causa da libertação de sua mãe, ó rei, das mãos dos Rakshasas. E Arushi, a filha de Manu, tornou-se a mulher do sábio Shyavana. E nela foi gerado a Urva de grande reputação. E ele apareceu rompendo a coxa de Arushi. E a Urva gerou Rishika. E Rishika mesmo em sua juventude possuía grande poder e energia e todas as virtudes. E Rishika gerou Jamadagni. E Jamadagni de grande alma teve 4 filhos. E o mais novo deles era Rama, Parashurama. E Rama era superior a todos os seus irmãos na posse de boas qualidades. E ele era habilidoso com todas as armas e se tornou um matador dos kshatriyas. E ele tinha suas paixões sob controle completo. E a Urva teve 100 filhos, sendo o Jamadagni o mais velho. E aqueles 100 filhos tiveram uma prole de milhares que se espalhou sobre essa terra. E Brahman teve 2 outros filhos, Datri e Vidatri, que ficaram com Manu. A irmã deles é a auspiciosa Lakshmi, que tem sua residência em meio aos lotos. E os filhos espirituais de Lakshmi são os cavalos que percorrem o céu. E a filha nascida de Sukra, de nome de Vi, tornou-se a mulher mais velha de Varuna. Dela nasceu um filho de nome Vala e uma filha chamada Sura, vinho, para a alegria dos deuses. E a Dharma, pecado, nasceu quando as criaturas, por falta de comida, começaram a devorar umas às outras. E a Dharma sempre destrói todas as criaturas. E a Dharma teve Niditi como sua mulher, por isso os Rakshasas são chamados Nairitas, prole de Niditi. E ela também teve outros 3 filhos cruéis, sempre envolvidos em atos pecaminosos. Eles são Baya, medo, Mahabaya, terror, e Mrityu, morte, que está sempre empenhado em matar todas as coisas criadas. E, como ele é o destruidor, ele não teve nenhuma mulher e nenhum filho. E Tanra deu à luz 5 filhas conhecidas em todos os mundos. Elas são Kaki, corvo, Sieni, falcão, Pase, galinha, Dhritarashtra, ganso, e Suki, papagaio. E Kaki deu à luz os corvos, Sieni, os falcões, os galos e abutres, Dhritarashtra, a todos os patos e cisnes, e ela também deu à luz todos os chakravakas, e a formosa Suki, de qualidades amáveis, e que possuía todos os sinais auspiciosos, deu à luz todos os papagaios.
E Croda deu à luz 9 filhas, todas de temperamento colérico. E seus nomes eram Mrigei, Mrigeamanda, Ari, Badramana, Matangi, Sarduli, Sveta, Surabi, e a agradável Surasa abençoada com todas as virtudes. E, o principal dos homens, a prole de Mrigei são todos os animais da espécie do veado. E a prole de Mrigeamanda são todos os animais da espécie do urso e chamados Rimara, de passos graciosos. E Badramana gerou o elefante celeste, Airavata. E a prole de Ari são todos os animais da espécie dos símios, dotados de grande energia, assim também como todos os cavalos. E daqueles animais também, que são chamados golângula, de rabo de vaca, se diz que é a prole de Ari. E Sarduli gerou leões e tigres em grandes números, e também leopardos e todos os outros animais fortes. E, ó rei, a prole de Matangi são todos os elefantes. Sveta gerou o grande elefante conhecido pelo nome de Sveta, dotado de grande velocidade. E, ó rei, Surabi deu à luz 2 filhas, a amável Rohini e a famosa Gandharvi. E, ó Bharata, ela teve também 2 outras filhas chamadas Vimala e Anala. De Rohini nasceram todas as vacas, e de Gandharvi todos os animais da espécie do cavalo. E Anala gerou as 7 espécies de árvores que produzem frutas polpudas. Elas são a tamareira, a palmeira, a intala, a tali, a pequena tamareira, a noz, e o coqueiro. E ela teve também outra filha chamada Suki, a mãe das espécies de papagaios. E Surasa deu à luz um filho chamado Kanka, uma espécie de ave de longa plumagem. E Serni, a mulher de Aruna, deu à luz 2 filhos de grande energia e força, de nome Sampati e o poderoso Jatayu. Surasa também deu à luz os Nagas, e Kadru, os Pulnagas, cobras. E Vinata teve 2 filhos, Garuda e Aruna, muito conhecidos por toda parte. E, ó rei de homens, o principal dentre os homens inteligentes, assim a genealogia de todas as principais criaturas foi completamente descrita por mim. Por escutá-la um homem é completamente limpo de todos os pecados, adquire grande conhecimento, e finalmente alcança o principal dos estados depois da vida. Capítulo 67. Relato da encarnação das divindades na Terra, incluindo os 5 Pandavas. Janamejaya disse: ó adorável, eu desejo ouvir de ti em detalhe sobre o nascimento, entre os homens, dos deuses, Danavas, Gandharvas, Rakshasas, leões, tigres, e outros animais, das cobras, aves, e realmente, de todas as criaturas. Eu desejo também ouvir a respeito das ações e realizações deles, na devida ordem, depois que eles se encarnaram em formas humanas. Vaisampayana disse: ó rei de homens, eu primeiro direi a ti tudo sobre aqueles celestiais e danavas que nasceram entre os homens. O principal dos danavas, que era conhecido pelo nome de Viprashiti, tornou-se aquele touro entre os homens, citado como Gerasanda. E, ó rei, o filho de Diti que era conhecido como Hiranyakasipu foi conhecido neste mundo entre os homens como o poderoso Sisupala. Aquele que tinha sido conhecido como Samlada, o irmão mais novo de Pralada, tornou-se entre os homens o famoso Salya, o touro entre os Valikas. O corajoso Anulada que era o mais jovem tornou-se célebre no mundo como Drishtaketu. E, ó rei, aquele filho de Diti que era conhecido como Sivi tornou-se sobre a terra o famoso monarca Druma. E aquele que era conhecido como o grande Asura Vashkala tornou-se na terra o grande Bhagadatta. Os 5 grandes Asuras dotados de grande energia, Ayasura, Asvasira, o corajoso Aisanko, Gaganamurdan e Vegavati nasceram todos na linhagem real de Kekaya e tornaram-se grandes monarcas. Aquele outro Asura de energia poderosa que era conhecido pelo nome de Ketumati se tornou na terra o monarca Amitaujas de atos terríveis. Aquele grande Asura que era conhecido como Svarbano tornou-se sobre a terra o monarca Ugrasena de atos corajosos. O grande Asura que era conhecido como Asva tornou-se sobre a terra o monarca Azoka de excelente energia e invencível em batalha.
E, ó rei, o irmão mais novo de Asva, que era conhecido como Asvapati, um filho de Diti, tornou-se na terra o poderoso monarca Ardikya. O grande e afortunado Asura, que era conhecido como Vrishaparvan, tornou-se conhecido na terra como rei Dirgaprajna. E, ó rei, o irmão mais novo de Vrishaparvan, que era conhecido pelo nome de Ajaka, tornou-se conhecido na terra como rei Salva. O poderoso Asura, que era conhecido como Asvagriva, tornou-se conhecido na terra como rei Roshamana. E, ó rei, o Asura, que era conhecido como Sukshma, dotado de grande inteligência e cujas realizações também foram grandes, tornou-se na terra o famoso rei Vriadrata. E aquele principal dos Asuras, que era conhecido pelo nome de Tunda, tornou-se conhecido na terra como o monarca Senavindu. Aquele Asura de grande força, que era conhecido como Ishupa, tornou-se o monarca Nagnagita de famosa coragem. O grande Asura, que era conhecido como Ekachakra, tornou-se conhecido na terra como Prithvindya. O grande Asura Virupaksha, capaz de exibir vários modos de luta, tornou-se conhecido na terra como rei Chitravarma. O principal dos Danavas, o heróico Ara, que rebaixava o orgulho de todos os inimigos, se tornou na terra o famoso e afortunado Suvahu. O Asura Sutra, de grande energia e destruidor de inimigos, se tornou conhecido sobre a terra como o afortunado monarca Munjakesa. Aquele Asura de grande inteligência chamado Nikumba, que nunca foi vencido em batalha, nasceu na terra como rei Devadipa, o principal entre os monarcas. Aquele grande Asura, conhecido entre os filhos de Diti pelo nome de Saraba, tornou-se na terra o sábio real chamado Paurava. E, ó rei, o grande Asura de energia excelente, o afortunado Kulpata, nasceu na terra como o famoso monarca Suparsva. O grande Asura, ó rei, que se chamava Krata, nasceu sobre a terra como o sábio nobre Parvateya, de forma resplandecente como uma montanha dourada. Aquele entre os Asuras, que era conhecido como Salaba o segundo, tornou-se sobre a terra o monarca Pralada no país dos Valikas. O principal entre os filhos de Diti, conhecido pelo nome de Chandra e belo como o próprio Senhor das Estrelas, se tornou conhecido sobre a terra como Chandravarma, o rei dos Kanvajas. Aquele touro entre os Danavas, que era conhecido pelo nome de Arka, tornou-se na terra, ó rei, o sábio real Rishika. Aquele melhor dos Asuras, que era conhecido como Ritapa, tornou-se na terra o melhor dos reis, o monarca Passimanupaka. Aquele grande Asura de energia insuperável, conhecido como Garishta, se tornou conhecido na terra como rei Drumazena. O grande Asura, que era conhecido como Mayura, se tornou conhecido na terra como o monarca Visva. Aquele que era o irmão mais novo de Mayura e chamado Suparna, se tornou conhecido sobre a terra como o monarca Kalakirti. O Asura poderoso, que era conhecido como Chandrantri, se tornou na terra o sábio real Sunaka. O grande Asura, que se chamava Chandravinasana, se tornou conhecido na terra como o monarca Janaki. Aquele touro entre os Danavas, o príncipe da linhagem Kuru, que era chamado Dirgajiva, se tornou conhecido na terra como Kasiraja. Gra, que nasceu de Sílica e que perseguiu o sol e a lua, se tornou conhecido na terra como o monarca Krata. O mais velho dos 4 filhos de Danail, que era conhecido pelo nome de Vikshara, se tornou conhecido na terra como o corajoso monarca Vasumitra. O segundo irmão de Vikshara, o grande Asura, nasceu na terra como rei do país chamado Pandya. Aquele melhor dos Asuras, que era conhecido pelo nome de Valina, se tornou na terra o monarca Paundramatsyaka. E, ó rei, aquele grande Asura era conhecido como Vritra, se tornou na terra o sábio real, conhecido pelo nome de Manimati. Aquele Asura, que era o irmão mais novo de Vritra e conhecido como Krodantri, se tornou conhecido na terra como rei Danda. Aquele outro Asura, que era conhecido pelo nome de Krodavardhana, se tornou conhecido na terra como o monarca Dandadara. Os 8 filhos dos Kaleias, que nasceram na terra, todos se tornaram grandes reis da bravura de tigres. O mais velho deles se tornou o rei Jayatsena em Magadha. O segundo deles, que em destreza era como o próprio Indra, se tornou conhecido na terra como Aparajita.
O terceiro deles, dotado de grande energia e poder de produzir ilusão, nasceu sobre a terra como rei dos Nishadas dotado de grande heroísmo. Aquele outro entre eles que era o quarto se tornou conhecido na terra como Srinimat, aquele melhor dentre os sábios nobres. Aquele grande Asura entre eles que era o quinto se tornou conhecido sobre a terra como Rei Maanchas, o opressor de inimigos. Aquele grande Asura possuidor de grande inteligência que era o sexto deles se tornou conhecido na terra como Abiru, aquele melhor dos sábios reais. O sétimo deles ficou conhecido por toda a terra, do centro ao mar, como o rei Samurrazena, bem familiarizado com as verdades das escrituras. O oitavo dos Kaleias, conhecido como Vriat, se tornou na terra um rei virtuoso sempre dedicado ao bem de todas as criaturas. O poderoso Danava conhecido pelo nome de Kukshi se tornou conhecido sobre a terra como Parvatiya por seu brilho como o de uma montanha dourada. O poderoso Asura Kratana dotado de grande energia se tornou conhecido na terra como um monarca Suryaksha. O grande Asura de belas feições conhecido pelo nome de Surya se tornou sobre a terra o monarca dos Valikas de nome Darada, o principal de todos os reis. E, ó rei, da tribo de Asuras chamada Krudavasa, sobre a qual eu já te falei, nasceram muitos reis heróicos sobre a terra. Madraka e Karnaveshta, Siddhartha, e também Kitaka, Suvira, e Suvalu, e Mahavira, e também Valika, Krata, Vishitra, Surata, e o belo rei Nila, e Shiravasa, e Bhumipala, e Dantavakra, e aquele que se chamava Durjaya, aquele tigre entre os reis chamado Rukmi, e o rei Janamejaya, Ashada, e Vayuvega, e também Boritejas, Ekalavya, e Sumitra, Vatadana, e também Gomuka, a tribo de reis chamados Karushakas, e também Kemadurti, Sautail, e Odivaya, e também Vriatsena, Kshema, o Gratirta, o rei dos Kalingas, e Matmat, e aquele que era conhecido como rei Esvara, esses principais entre os reis todos nasceram da classe Asura chamada Krudavasa. Havia também nascido na terra um poderoso Asura conhecido entre os Danavas pelo nome de Kalanini, dotado de grande força, de grandes realizações, e abençoado com muita prosperidade. Ele se tornou o poderoso filho de Ugrasena e foi conhecido na terra pelo nome de Kansa. E aquele que era conhecido entre os Asuras pelo nome de Devakaiki, além disso, tinha um esplendor como o do próprio Indra, nasceu sobre a terra como o principal rei dos Gandharvas. E, ó monarca, saibas que Drona, o filho de Bharadvaja, não nasceu de nenhuma mulher, nasceu de uma porção do Rishi Celeste Vriaspati de grandes realizações. E ele foi o príncipe de todos os arqueiros, conhecedor de todas as armas, de realizações poderosas, de grande energia. Tu deves saber também que ele conhecia bem os Vedas e a ciência de armas. E ele fez atos extraordinários e foi orgulho da sua linhagem. E, ó rei, seu filho heróico Asvatama, de olhos como pétalas de lótus, dotado de energia insuperável, e o terror de todos os inimigos, o grande opressor de todos os inimigos, nasceu na terra das porções unidas de Mareva, Yama, Kama e Kroda. E pela maldição de Vasishta e também pela ordem de Indra os 8 vasos nasceram de Ganga com seu marido Santanu. O mais jovem deles era Bhishma, o dissipador dos temores dos Kurus, dotado de grande inteligência, conhecedor dos Vedas, o principal dos oradores, e aquele que diluía as tropas do inimigo. E possuidor de energia imensa e o principal entre todos os conhecedores de armas. Ele lutou com o próprio Rama Ilustre, o filho de Jamadagni da linhagem Brigu. E, ó rei, aquele sábio Brahman que, sobre a terra, foi conhecido pelo nome de Kripa e era a encarnação de toda a virilidade nasceu da tribo dos Rudras. E o poderoso guerreiro em carruagem e rei que na terra era conhecido pelo nome de Sakuni, aquele triturador de inimigos, tu deves saber, ó rei, era o próprio Divapara, o terceiro Yuga. E aquele que era Satyaki de pontaria certeira, aquele protetor do orgulho da linhagem Vrishni, aquele opressor de inimigos, foi gerado da porção dos deuses chamados Maruts.
E aquele sábio real Drupada que na terra foi um monarca, o principal entre todos os manejadores de armas, nasceu também da mesma tribo de celestiais. E, ó rei, tu deves saber também que Kritavarma, aquele príncipe entre os homens, de atos insuperáveis, e o principal dentre todos os touros entre os kshatriyas, nasceu da mesma porção dos celestiais. E aquele sábio real também, de nome Virata, o destruidor dos reinos de outros, e o grande opressor de todos os inimigos, nasceu da mesma porção dos deuses. Aquele filho de Arishta que era conhecido pelo nome de Ansa nasceu na linhagem Kuru e se tornou o monarca dos Gandharvas. Aquele que era conhecido como Dhritarashtra nasceu da semente de Krishna de Vaipayana, e dotado de braços longos e grande energia, também um monarca, de visão profética, se tornou cego por causa do erro de sua mãe e da cólera do Rishi. Seu irmão mais novo, que possuía grande força e que era realmente um grande ser conhecido como Pandu, dedicado à verdade e virtude, era a própria pureza. E, ó rei, tu deves saber que aquele que era conhecido na terra como Vidura, que era o principal de todos os homens virtuosos, que era o próprio Deus da justiça, era o excelente e imensamente afortunado filho do Rishyatri. O rei perverso Duryodhana, o destruidor da fama justa dos Kurus, nasceu na terra de uma porção de Kali. Ele que foi o causador da morte de todas as criaturas e da devastação da terra, foi ele quem atiçou a chama de hostilidade que no final consumiu a todos. Aqueles que tinham sido os filhos de Pulastya, os Rakshasas, nasceram sobre a terra entre os homens como os irmãos de Duryodhana, aqueles 100 indivíduos vis, começando com Duasasana como seu primeiro. E, ó touro entre os príncipes Bharata, Durmuka, Dosaya, e outros que eu não menciono, que sempre apoiaram Duryodhana, em todas as suas intriguras, foram, de fato, os filhos de Pulastya. E além desses Dhritarashtra teve um filho chamado Yutsu, nascido de uma mulher Vaisya. Janamejaya disse, ó ilustre, me dize os nomes dos filhos de Dhritarashtra segundo a ordem de seu nascimento iniciando do mais velho. Vaisampayana disse, ó rei, eles são Duryodhana, e Yutsu, e também Dusasana, Dusa e Dushala, e então Durmuka, Vivinsati, e Vikarna, Jalazanda, Sulochna, Vinda e Anuvinda, Durdarsha, Suvalu, Dushpradarshana, Durmadshana, e Dushkarna, e Karna, Chitra e Vipashitra, Chitraksha, Charuchitra, e Angada, Durmada, e Dushpradarsha, Vivitsu, Vikata, Sama, Urananaba, e Padmanaba, Nanda e Upanandaka, Sanapati, Sushena, Kundodara, Maodara, Chitravalu, e Chitravarma, Suvarma, Durviroshana, Ayovalu, Mavalu, Chitrachapa e Sukundala, Bimavega, Bimavala, Valaki, Bimavikrama, Ugrayuda, Bimayara, Kanakayu, Druidayuda, Druidavarma, Druidachatra Somakirti, Anadara, Gerazanda, Druidazanda, Satyazanda, Sasravae, Ugrasravas, Ugrazena, e Kshemanmurti, Aprajita, Panditaka, Visalaksha, Duradara, Druidasta, e Suasta, Vatavega, e Suvarshasa, Adityaketu, Vavazin, Nagadata e Anuyaina, Nishanji, Kovashi, Dandin, Dandadara, Danugraya, Ugra, Bimarata, Vera, Viravalu, Alolupa, Abaya, e Raudrakarma. Também aquele que era Dridharata, Anadrishya, Kundaveda, Viravi, Dirgalochana, Dirgavalu, Mavalu, Vildoru, Kanakagana, Kundaja e Chitraka. Houve também uma filha chamada Dusala além dos 100. E havia também Yutsu que era filho de Dhritarashtra com uma mulher Vaisya, além dos 100. Assim, ó rei, eu recitei os nomes dos 100 filhos e também o da filha, de Dhritarashtra. Tu conheces agora os seus nomes segundo a ordem dos seus nascimentos. Todos foram heróis e grandes guerreiros em carros, e hábeis na arte da guerra. Além disso, todos eles eram versados nos Vedas, e, ó rei, todos tinham conhecido as escrituras. Todos eram poderosos em ataque e defesa, e todos eram dotados de erudição. E, ó monarca, todos tinham esposas convenientes para eles em graça e talentos. E, ó rei, quando chegou o momento o monarca Kaurava entregou sua filha Dusala para Jayadratha, o rei dos Sindhus, de acordo com os conselhos de Sakuni.
Ó monarca, saibas que o rei Yudhishthira era uma porção de Dharma, que Bhimazena o era do deus do vento, que Arjuna era de Indra, o chefe dos celestiais, e que Nakula e Sahadeva, os mais belos entre todas as criaturas, inigualáveis em beleza na terra, eram da mesma maneira porções dos gêmeos Asvins. E aquele que era conhecido como o poderoso Varshas, o filho de Soma, tornou-se Abhimanyu de atos extraordinários, o filho de Arjuna. E antes da sua encarnação, ó rei, o deus Soma disse estas palavras aos celestiais: eu não posso me desfazer do meu filho. Ele é mais caro para mim do que a própria vida. Que seja este o pacto e que não seja violado. A destruição dos Asuras na Terra é o trabalho dos celestiais, e, portanto, é nosso trabalho também. Que Varshas, portanto, vá para lá, mas que não fique por muito tempo. Nara, cujo companheiro é Narayana, nascerá como filho de Indra e de fato, será conhecido como Arjuna, o filho poderoso de Pandu. Este meu menino será o filho dele e se tornará um poderoso guerreiro em carro em sua juventude. E o deixem, ou melhores dentre os imortais, ficar na terra por 16 anos. E quando ele chegar ao 16º ano, se realizará a batalha na qual todos os que nasceram de suas porções realizarão a destruição dos guerreiros poderosos. Mas certa batalha ocorrerá sem Nara e Narayana, que não tomarão parte nisso. E, de fato, as suas porções, ó celestiais, lutarão, tendo feito aquela disposição de tropas que é conhecida pelo nome de Chakravyuha. E meu filho obrigará todos os inimigos a recuarem diante dele. O menino de braços poderosos, tendo penetrado na impenetrável formação militar, se colocará dentro dela sem medo e enviará uma quarta parte da força hostil, no decurso de metade de um dia, às regiões do Rei dos Mortos. Então, quando inúmeros heróis e poderosos guerreiros em carros voltarem do dever no fim do dia, o meu menino de braços poderosos reaparecerá diante de mim. E ele gerará um filho heróico em sua linhagem, que continuará a quase extinta linhagem Bharata. Ouvindo essas palavras de Soma, os habitantes do céu responderam: que assim seja. E então todos juntos aplaudiram e reverenciaram Soma, o rei das estrelas. Assim, ó rei, eu recitei para ti os pormenores do nascimento do pai do teu pai. Saibas também, ó monarca, que o poderoso guerreiro em carro Drishtadyumna era uma parte de Agni. E saibas também que Sikandin, que foi a princípio uma mulher, era um Rakshasa. E, ó touro da raça Bharata, os que se tornaram os 5 filhos de Draupadi, aqueles touros entre os príncipes Bharata, eram os celestiais conhecidos como Visvas. Seus nomes eram Prithivindya, Sutasoma, Srutakirti, Satamika, Nakula e Srutasena, dotados de energia poderosa. Sura, o principal dos Yados, foi o pai de Vasudeva. Ele teve uma filha chamada Prita, que por sua beleza era inigualável sobre a terra. E Sura, tendo prometido na presença do fogo que daria seu primogênito para Kuntiboja, o filho de sua tia paterna, que não tinha descendentes, deu sua filha ao monarca na expectativa de sua proteção. Kuntiboja então fez dela sua filha. E ela se tornou, desde então, na casa de seu pai, adotivo, dedicada a servir aos brahmanes e convidados. Um dia ela teve que atender o colérico asceta de votos rígidos, de nome Durvasa, conhecedor da verdade e dos mistérios da religião. E Prita, com todo o cuidado possível, satisfez o colérico Rishi de alma sob controle completo. O santo, satisfeito com as atenções outorgadas a si pela moça, disse a ela: eu estou satisfeito contigo, ó afortunada. Por meio deste mantra, que eu estou prestes a te dar, tu poderás convocar, para o teu lado, qualquer celestial que desejares. E, por sua graça, tu também obterás filhos. Assim, a menina, pouco tempo depois, tomada de curiosidade, convocou, durante o tempo de sua virgindade, o deus Surya. E o Senhor da Luz a fez conceber e gerou nela um filho que se tornou o principal de todos os manejadores de armas. Por medo de seus parentes, ela deu à luz sob sigilo aquela criança que nasceu com brincos e armadura.
E ele era dotado da beleza de um bebê celeste, e em esplendor era como o próprio Criador do dia. E todo o seu corpo era simétrico e bem adornado. E Kunti lançou a criança bonita à água. Mas a criança assim jogada na água foi pega pelo excelente marido de Radha e dado por ele a sua mulher para ser adotado como filho. E o casal deu a ele o nome de Vasuzena, por qual título o menino logo se tornou conhecido por todos sobre a terra. E, quando ele cresceu, ele ficou muito forte e era excelente em todas as armas. A principal dentre todas as pessoas de sucesso, ele logo dominou todas as ciências. E quando aquele ser inteligente que tinha a verdade como sua força recitava os Vedas, não havia nada então que ele não desse aos Brahmanes. Naquele tempo Indra, o iniciador de todas coisas, movido pelo desejo de beneficiar seu próprio filho Arjuna, assumindo o disfarce de um Brahmane, foi até ele e pediu para o herói os seus brincos e armadura natural. E o herói tirando os seus brincos e armadura os deu ao Brahmane. E Sakra, aceitando o presente, ofereceu a ele uma flecha, surpreso, com sua generosidade, e se dirigiu a ele nestas palavras: ó invencível, entre os celestiais, asuras, homens, Gandharvas, Nagas, e Rakshasas, aquele no qual tu arremessares, esta arma, será morto sem dúvida. E o filho de Surya foi a princípio conhecido no mundo pelo nome de Vasuzena. Mas, por seus feitos, ele posteriormente veio a ser chamado de Karna. E porque aquele herói de grande fama tirou sua armadura natural, portanto ele foi o primeiro filho de Prita, chamado de Kama. E, o melhor dos reis, o herói começou a crescer na casta Sulta. E, ó rei, saibas que Kama, o principal dentre todos os homens, exaltado entre todos os manejadores de armas, matador de inimigos, e a melhor porção do Criador do dia, foi o amigo e conselheiro de Duryodhana. E ele, chamado Vasudeva, dotado de grande coragem, foi entre os homens uma parte daquele chamado Narayana, o Deus dos deuses, eterno. E Baladeva de grande força era uma parte do Nagasesha. E, ó monarca, saibas que Pradyumna de grande energia era Sanat Kumara. E desse modo as porções de vários outros habitantes do céu se tornaram homens exaltados na linhagem de Vasudeva, aumentando a sua glória. E, ó rei, uma parte da classe de Apsaras, que eu já mencionei, também se encarnou na terra segundo os comandos de Indra, e 16.000 daquelas deusas se tornaram, ó rei, neste mundo dos homens, as esposas de Vasudeva. E uma parte da própria Disri se encarnou na terra para a satisfação de Narayana, na linha de Bhishmaka. E ela era por renome a casta Rukmini. E a impecável Draupadi, de cintura delgada como a de uma vespa, nasceu de uma parte de Sachi, a rainha dos celestiais, na linha de Drupada. Ela tinha a estatura mediana e a fragrância do lótus azul, olhos grandes como pétalas de lótus, pernas formosas, e massas densas de cabelo negro ondulado. E dotada de traços venturosos e de natureza como a da esmeralda, ela se tornou a encantadora dos corações dos 5 principais dentre os homens. E as 2 deusas Siddhi e Driti se tornaram as mães daqueles 5, e se chamavam Kunti e Madri. E aquela que era Mati se tornou a filha, Gandhari, de Suvala. Assim, ó rei, eu recitei para ti tudo acerca da encarnação, segundo as suas respectivas partes, dos deuses, Asuras, Gandharvas, Apsaras e dos Rakshasas. Aqueles que nasceram sobre a terra como monarcas invencíveis em batalha, aqueles de grande alma que nasceram na ampla linhagem dos Yados, aqueles que nasceram como poderosos monarcas em outras linhagens, aqueles que nasceram como Brahmanes e Kshatriyas e Vaisyas, todos foram recitados por mim devidamente. E este relato da encarnação, de séries superiores de acordo com suas respectivas partes, que é capaz de conceder riqueza, fama, prole, vida longa e sucesso, deve sempre ser escutado em um estado de espírito apropriado. E tendo escutado esta narração da encarnação, segundo as suas porções, de deuses, Gandharvas e Rakshasas, aquele que a ouve se torna conhecedor da criação, conservação e destruição do universo e adquire sabedoria, e nunca fica abatido nem sob as maiores tristezas.
Capítulo 68. Dushmanta, fundador da linhagem Paurava. Janamejaya disse: Ó Brahmane, eu, de fato, ouvi de ti o relato da encarnação, segundo as suas porções, dos deuses, Danavas, Rakshasas, e também dos Gandharvas e Apsaras. Eu, no entanto, desejo ouvir novamente a respeito do início da dinastia dos Kurus. Portanto, ó Brahmane, fala disso na presença de todos estes rishis regenerados. Vaisampayana disse: Ó exaltado da linhagem Bharata, o fundador da linha Paurava foi Dushmanta, que era dotado de grande energia. E ele era o protetor da terra limitada pelos 4 mares. E aquele rei tinha completo domínio sobre as 4 partes deste mundo. E ele era o senhor também de várias regiões no meio do mar. E aquele grande opressor de todos os inimigos tinha domínio mesmo sobre os países dos Mleshas. E durante o seu reinado não havia homens de castas misturadas, não havia lavradores de terra, a terra, por si mesma, produzia produtos agrícolas, não havia trabalhadores de minas, porque a superfície da terra produzia em abundância, e nem homens pecaminosos. Todos eram virtuosos e faziam tudo por motivos virtuosos, ó tigre entre homens. Não havia medo de ladrões, ó caro, nem medo da fome, nem medo da doença. E todas as 4 classes tinham prazer em cumprir suas respectivas funções e nunca realizavam atos religiosos para obter a realização de desejos. E seus súditos, dependendo dele, nunca sentiam nenhum medo. E Parjanya, Indra, derramava chuvas na época apropriada, e os produtos dos campos eram sempre polpudos e suculentos. E a terra era cheia de todas as espécies de riqueza e de todas as espécies de animais. E os Brahmanes eram sempre dedicados às suas funções e eles eram sempre sinceros. E o vigoroso monarca era dotado de destreza notável e uma estrutura física firme como o raio, por isso ele podia, erguendo a montanha Mandara com suas florestas e arbustos, sustentá-la em seus braços. E ele era muito habilidoso nos 4 tipos de duelo com a massa, arremessá-la nos inimigos à distância, bater naqueles que estão perto, girá-la no meio de muitos, e atacar o inimigo diante de si. E ele era hábil também no uso de todas as espécies de armas e em guiar elefantes e cavalos. E em força ele era como Vishnu, em esplendor como o Criador do dia, em gravidade como o oceano, e em paciência como a terra. E o monarca era amado por todos os seus súditos e governava os seus cidadãos contentes virtuosamente. Capítulo 69. Vida de Dushmanta, caçando. Janamejaya disse: Eu desejo ouvir de ti sobre o nascimento e vida de Bharata de grande alma e da origem de Sakuntala. E, ó santo, eu também desejo ouvir tudo sobre Dushmanta, aquele leão entre homens, e como o herói obteve Sakuntala. Cabe a ti, ó conhecedor da verdade e principal dentre todos os homens inteligentes, dizer-me tudo. Vaisampayana disse: Uma vez, o rei Dushmanta, de braços poderosos, acompanhado por uma grande tropa, entrou na floresta. E ele levava consigo centenas de cavalos e elefantes. E a tropa que acompanhava o monarca era de 4 tipos: soldados da infantaria, guerreiros em carros, cavalaria e elefantes, heróis armados com espada e flechas e tendo em suas mãos massas e sólidos cacetetes. E cercado por centenas de guerreiros com lanças e arpões em suas mãos, o monarca partiu em sua viagem. E com os rugidos leoninos dos guerreiros e as notas de conchas e som de baterias, com o estrépito das rodas dos carros e gritos de elefantes enormes, todos misturados com os relinchos dos cavalos e o som metálico das armas de vários servidores armados e vestidos de modos diversos, se ergueu um tumulto ensurdecedor enquanto o rei estava em sua marcha. E senhoras dotadas de grande beleza contemplavam dos terraços de belas mansões aquele monarca heróico, ou empreendedor de sua própria fama. E as senhoras viram que ele era como Sakra, o matador de seus inimigos, capaz de repelir os elefantes dos inimigos, e elas acreditaram que ele era o próprio manejador do raio.
E elas disseram: este é aquele tigre entre homens que em batalha é igual aos vasos em coragem, e por causa do poder de cujos braços não restam inimigos. E assim dizendo, as damas por afeição agradaram o monarca com chuvas de flores sobre sua cabeça. E seguido pelos principais brahmanes proferindo bênçãos por todo o caminho, o rei em grande alegria de coração foi em direção à floresta, ávido para matar veados. E muitos brahmanes, kshatriyas, vaisyas, e sudras seguiram um monarca que era como o rei dos celestiais sentado nas costas de um elefante orgulhoso. Os cidadãos de outras classes seguiram um monarca até uma distância. E eles finalmente se abstiveram de ir mais longe por ordem do rei. E o rei, então, subindo em sua carruagem veloz, encheu toda a terra e até os céus com o estrondo das rodas de sua carruagem. E, enquanto partia, ele viu à sua volta uma floresta como o próprio Nandana, o jardim celeste. E o jardim era cheio de árvores viúva, arca, cárdira, capita, bosques de macieiras, e dava. E ele viu que o solo era desigual e com blocos de pedras espalhadas, soltas do despenhadeiro vizinho. E ele viu que ela não tinha água e nem seres humanos e que se estendia por muitos yorjanas em volta. E ela era cheia de veados, leões, e outros terríveis animais predadores. E o rei Dushmanta, aquele tigre entre homens, ajudado por seus seguidores e os guerreiros de sua comitiva, agitou aquela floresta, matando numerosos animais. E Dushmanta, perfurando-os com suas setas, derrubou numerosos tigres que eram feridos por tiros à distância. E o rei atingiu muitos que estavam bem distantes, e também matou muitos que estavam perto com sua espada pesada. E aquele principal de todos os manejadores de flechas matou muitos por atirar suas flechas neles. E, bom conhecedor da arte de girar a massa, o rei de destreza incomensurável vagou destemidamente pela floresta. E o rei a percorreu, matando os habitantes do ermo às vezes com sua espada e às vezes por golpes rápidos de sua massa e clava pesadas. E quando a floresta estava sendo assim perturbada pelo rei possuidor de energia notável e pelos guerreiros de sua comitiva que se divertiam com esportes marciais, os leões começaram a deixar a floresta em grande número. E bandos de animais, privados de seus líderes, por medo e ansiedade, começaram a proferir gritos altos enquanto fugiam em todas as direções. E cansados pela corrida, eles começaram a cair por todos os lados, incapazes de matar sua sede, tendo alcançado leitos de rios que estavam completamente secos. E muitos assim caídos foram comidos pelos guerreiros famintos, enquanto outros foram comidos depois de terem sido devidamente esquartejados e assados em fogueiras. E muitos elefantes fortes, enlouquecidos com os ferimentos que receberam e alarmados além da conta, fugiram erguendo-se em seus troncos. E aqueles elefantes selvagens, mostrando os usuais sintomas de medo por urinar e ejetar o conteúdo de seus estômagos, e vomitando sangue em grandes quantidades, esmagaram, enquanto corriam, muitos guerreiros, matando-os. E aquela floresta que havia estado cheia de animais foi pelo rei com seus bandos de seguidores e com armas afiadas, logo privada de leões e tigres e outros monarcas da selva. Capítulo 70. Dushmanta entra em uma floresta de ascetas. Vaisampayana disse: então o rei com seus seguidores, tendo matado milhares de animais, entrou em outra floresta com o objetivo de caçar. E servido por um único seguidor e cansado com fome e sede, ele chegou a um grande deserto nas fronteiras da floresta. E tendo cruzado aquela planície sem vegetação, o rei se viu em outra floresta cheia de retiros de ascetas, bela de olhar, encantadora para o coração e de brisas agradáveis e frescas. E ela era cheia de árvores cobertas de flores, e a terra era coberta com vegetação macia e grama verde se estendendo por muitas milhas em volta, e ecoava com as doces notas de coros alados. E ela ressoava com as notas do coquila macho e com o som agudo das cigarras. E era cheia de árvores magníficas com ramos estendidos que formavam um dossel sombreado acima. E as abelhas pairavam sobre as plantas floridas que estavam por todos os lados.
E havia belos caramanchões por todo lugar. E não havia árvore sem frutas, nem espinhos nelas, e todas tinham colmeias em si. E toda a floresta ressoava com a melodia de coristas alados. E era decorada com flores de todas as estações. E havia sombras refrescantes das árvores floridas. Assim era a floresta encantadora e excelente na qual o grande arqueiro entrou. E árvores com ramos embelezados com ramalhetes começaram a se agitar levemente à brisa suave e derramaram chuvas de flores sobre a cabeça do monarca. E as árvores, vestidas com seus trajes floridos de todas as cores, com pássaros de doces trinados pousados nelas, estavam lá em fileiras com os topos tocando os céus. E seus ramos pendiam com o peso das flores e das abelhas seduzidas pelo mel que as uniam em doces coros. E o rei, dotado de grande energia, vendo inúmeros locais cobertos com caramanchões de trepadeiras cheios de ramalhetes de flores, ficou muito feliz e muito encantado. E a floresta era muito bela por causa daquelas árvores extensas com ramos floridos que as juntavam umas às outras e pareciam vários arco-íris, ostentando grande variedade de cores. Ela era o local de refúgio de grupos de sidas, charanas, tribos de gandharvas, e apsaras, de macacos e quinaras cheios de encanto. Deliciosas brisas refrescantes e fragrantes, transportando a fragrância de flores frescas, sopravam em todas as direções como se elas tivessem ido se divertir com as árvores. E o rei viu a encantadora floresta dotada de tais belezas. E ela estava situada em um delta do rio, e os ramos das altas árvores que se juntavam faziam o lugar parecer um altar enfeitado erguido em honra de Indra. E naquela floresta que era o retiro de todas as aves alegres o monarca viu um encantador e belo retiro de ascetas. E havia muitas árvores em redor dele. E lá o fogo sagrado estava queimando. E o rei adorou aquele retiro sem igual. E ele viu numerosos iotis, valaquilias e outros munis. E ele era adornado com muitos aposentos que continham o fogo sacrificial. As flores caindo das árvores tinham formado um tapete espesso e extenso sobre o solo. E o local parecia bastante belo com aquelas árvores altas de troncos largos. E por ele fluía, ó rei, o sagrado e transparente Maline com todas as espécies de aves aquáticas se divertindo em seu leito. E aquela corrente inspirava alegria nos corações dos ascetas que lá se refugiavam para propósitos de purificações religiosas. E o rei viu em suas margens muitos animais inocentes da espécie dos veados e ficou extremamente encantado com tudo aquilo que viu. E o monarca, cujo curso da carruagem nenhum inimigo podia obstruir, então entrou naquele retiro que era como a região dos celestiais, sendo belo por todos os lados. E o rei viu que ele ficava na margem da corrente sagrada que era como a mãe de todas as criaturas vivas que residiam em sua proximidade. E em sua margem estava o Chakravaka, e ondas de espumas brancas como o leite. E lá ficavam também as habitações dos quinaras. E macacos e ursos se recreavam em grande número. E lá viviam também os santos ascetas dedicados a estudos e meditação. E lá podiam ser vistos também elefantes e tigres e cobras. E era nas margens daquele rio que ficava o excelente retiro do ilustre Kasyapa, oferecendo um lar para numerosos rishis de grande mérito ascético. E vendo aquele rio, e também o retiro banhado por aquele rio que possuía muitas ilhas e margens tão belas, o retiro como o de Nara e Narayana banhado pela água de Ganga, o rei resolveu entrar naquela residência sagrada. E aquele touro entre homens, desejoso de ver o grande rishi de riqueza ascética, o ilustre Kanva da linhagem de Kasyapa, que possuía todas as virtudes e que, por seu esplendor, só podia ser olhado com dificuldade, se aproximou daquela floresta que ressoava com as notas dos pavões e que era como os jardins do grande Gandharva, o próprio Chitrarata. E detendo seu exército que consistia de bandeiras, cavalaria, infantaria, e elefantes na entrada da floresta, o monarca falou o seguinte: eu verei o poderoso asceta da linhagem Kasyapa, que tem sabedoria. Fiquem aqui até a minha volta.
E o rei, tendo entrado naquela floresta que era como o jardim de Indra, logo esqueceu sua fome e sede. E ele estava muito satisfeito. E o monarca, pondo de lado todos os sinais de realeza, entrou naquele retiro excelente somente com seu ministro e seu sacerdote, desejoso de ver aquele rishi que era uma massa indestrutível de mérito ascético. E o rei viu que o retiro era como a região de Brahman. Lá havia abelhas unindo docemente e vários pássaros chirriantes de várias espécies cantando suas melodias. Em lugares específicos, aquele tigre entre homens ouviu o canto dos hinos rico por brahmanes de primeira categoria segundo as regras justas de entonação. Outros lugares eram honrados com brahmanes conhecedores das ordenanças do sacrifício, dos angas e dos hinos do Ayurveda. Outros lugares estavam cheios dos harmoniosos acordes dos hinos Samã cantados por rishis cumpridores de votos. Em outros lugares do retiro havia brahmanes instruídos no Atharvan Veda. Em outro lugar havia brahmanes também instruídos no Atharvan Veda e capazes de cantar os hinos sacrificais do Samã recitando a Samhita segundo as regras vocálicas. E em outro lugar outros brahmanes bons conhecedores da ciência da ortoepia estavam recitando mantras de outros tipos. Realmente, aquele retiro sagrado retumbante com aquelas notas sagradas era como uma segunda região do próprio Brahman. E havia muitos brahmanes hábeis na arte de fazer plataformas sacrificais e nas regras de Krama em sacrifícios, conhecedores de lógica e das ciências mentais, e possuidores de um completo conhecimento dos Vedas. Havia também aqueles que conheciam completamente os significados de todos os tipos de expressões, aqueles que eram conhecedores de todos os ritos especiais, aqueles também que eram seguidores de Moksha Dharma e aqueles que eram hábeis em estabelecer proposições, rejeitando causas supérfluas, e chegando a conclusões acertadas. Havia aqueles que tinham conhecimento da ciência das palavras, gramática, da versificação, de Nirukta, aqueles que eram conhecedores da astrologia e instruídos nas propriedades da matéria e nos resultados dos ritos sacrificais, que possuíam o conhecimento das causas e efeitos, capazes de compreender as vozes de aves e macacos, letrados em grandes tratados, e hábeis em várias ciências. E o rei, em seu caminho, ouvia suas vozes. E o retiro ressoava também com as vozes de seres humanos capazes de enfeitiçar os corações dos homens. E o matador de heróis hostis também viu à sua volta brahmanes eruditos devotos rígidos dedicados ao japa, à repetição murmurante dos nomes dos deuses, e ao homa, oferendas ao fogo. E o rei maravilhou-se na contemplação dos tapetes belos que os brahmanes ofereciam a ele respeitosamente. E aquele melhor dos monarcas, a visão dos ritos com os quais os brahmanes adoravam os deuses e os grandes rishis, pensou consigo mesmo que estava na região de Brahman. E quanto mais o rei via do auspicioso e sagrado retiro de Kasyapa protegido pelas virtudes ascéticas do rishi, e que possuía todos os requisitos de um retiro sagrado, mais ainda ele desejava vê-lo. Realmente, ele não estava satisfeito com aquela rápida visão. E matador de heróis, finalmente, acompanhado por seu ministro e seu sacerdote, entrou no encantador e sagrado retiro de Kasyapa habitado por rishis de riqueza ascética e votos elevados.